Fala, povo! 2 vezes num dia não é pra qualquer um não, hein? Zeca responde mais uma vez atendendo a pedidos. Eu não podia deixar passar porque é um pedido da aniversariante, né? Então vamos lá. Ela pediu pra gente falar sobre função afim. Eu vou dar uma pincelada bem rapidinho aqui, gente, porque já tá quase na hora da prova de vocês, né? Então vamos lá. Então, povo, vamos lá. Vamos falar sobre as funções afins, tá certo? Função afim é uma função do primeiro grau, uma função que possui coeficiente ax mais b, tá certo? Então, as funções do tipo 2x mais 6, elas são consideradas uma função afim, função do primeiro grau. Coeficiente a igual a 2, coeficiente b igual a 6. A função menos 3x mais 3 possui coeficiente a menos 3, coeficiente b mais 3. Quando a função ela apresenta um coeficiente a positivo, nesse caso aqui nós temos a igual a 2, ou seja, maior do que zero, a gente diz que ela é uma função crescente. Tá? E quando a função apresenta coeficiente negativo, nesse caso aqui, o menos 3, ela é chamada de função decrescente. Tá certo? Isso daqui reflete na hora da gente fazer a construção do gráfico. Tá? Vamos dar uma relembrada como é que a gente faz isso. Uma das formas mais simples de fazer a construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Olha para o coeficiente b. Esse termo que está aqui, ele vai ser marcado em cima do eixo y. Ele indica o encontro do gráfico com a reta, que é 6 aqui. E o outro ponto, que é um ponto interessante da gente pegar, é o zero da função. Tá? Zero da função é só a gente pegar a função 2x mais 6 e fazer ela igual a zero. Isso é chamado de zero da função. Então, resolve uma equação do primeiro grau aqui, né? É só passar o 6 para o outro lado, vai ficar menos 6. E depois a gente passa esse 2 dividindo para achar o valor do x igual a menos 3. Então, o outro pontinho que a gente vai marcar está desse lado aqui. Então, a ligação entre esses dois pontos é o que vai dar o que a gente chama de gráfico da função. Deixa eu só corrigir isso daqui, porque esse gráfico ele é uma linha reta, não uma curvinha, como havia ficado ali. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa com a segunda função. Na segunda função a gente tem zero da função, menos 3x mais 3 igual a zero. Menos 3x vai ser igual a menos 3. Multiplica todo mundo por menos 1. Então vai ficar só x é igual a 3 dividido por 3, que vai ser igual a 1. Então o zero da função vai ser o pontinho que a gente vai marcar aqui, ó. 1, 0. E o ponto B está dizendo que é o número 3, então a gente vai marcar ele aqui em cima. Então o gráfico dessa nossa segunda função vai ser essa retinha que passa por aqui, tá? Notem que a primeira reta, marcada de vermelho, ela parece que está subindo, né? Então, é isso que faz com que a gente chame ela de função crescente. Quanto maior o valor de x que a gente pegue, maior vai ser o valor de y. Já a segunda função, se a gente olha da esquerda para a direita, parece que ela está diminuindo, está descendo. Quando a gente pega um valor maior para o x, o valor do y vai estar cada vez mais lá embaixo. Então vamos aqui para o segundo exemplo, tá, gente? Nesse segundo exemplo, seja f de r em r, a função cuja lei é f de x igual a 5 menos x, e calcule letra A, f de 2, letra B, f de menos 1, e letra C, o valor de x para que f de x seja igual a zero. Gente, no primeiro e no segundo exemplo, ele está pedindo para a gente fazer o cálculo do que a gente chama de imagem da função, né? Ele quer que a gente calcule a imagem do número 2 e quer que a gente calcule a imagem do número menos 1. Calcular a imagem é bem simples, é só você pegar o valor que está aqui dentro do parênteses e fazer uma comparação com a sua função. Ó. O valor que está dentro do parênteses ali na função é o x. O valor que está dentro da função aqui no f de 2 é 2. Então, a gente vai trocar o x que aparece na função pelo número 2. Então, a gente vai ter 5 menos 2 igual a 3. Difícil, hein? Mesma coisa para o f de menos 1. Então, o menos 1 está no lugar do x. Então, a gente vai pegar a função 5 menos, tomar cuidado, porque tem o menos que está na função e o menos do menos 1, coloca dentro do parênteses. Isso aqui vai ficar 5, jogo de sinal, mais 1, que vai ser igual a 6. Beleza? E na letra C, ele pede para a gente calcular o x para que o f de x seja igual a zero. Gente, isso daqui é o zero da função, tá? A gente fez isso quase agora. Então, pega a função 5 menos x e faz igual a zero. Aqui é só pegar o x e jogar para o outro lado, a gente já acha x igual a 5. Tá certo? Último exemplo. Determine o valor de k para que a função f de x igual a 2k menos 1 mais 5 seja decrescente. Gente, olha o que está na frente do x, ó. Esse parênteses inteiro, certo?
Então, esse parênteses inteiro é o nosso A. Lembra que a gente falou quase agora? Para a função ser decrescente, o A precisa ser menor que zero. Então, como o A é 2k menos 1 e a gente quer que isso seja menor do que zero, basta resolver essa equação aqui, ó. 2k vai ser menor que 1, então k vai ser menor do que 1 meio. Lembrem que isso daqui quer dizer que a gente tem infinitas soluções, né? K precisa ser menor do que 1 meio. Então, qualquer número abaixo do menos 1 meio é solução desse nosso problema. Tá certo? Então, fico por aqui. Beijo para vocês.